Olá, meu nome é Júlia Paixão Concílio, sou graduanda de Psicologia da Universidade Federal da Bahia. Eu vou apresentar um resumo do trabalho Perfil de Professores de Matemática do Ensino Fundamental. Esse trabalho foi realizado pelo Grupo de Pesquisa Neurônia, que é vinculado ao IMS. Sabemos que a ansiedade matemática pode ser definida como um conjunto de reações ansiosas na presença de situações envolvendo matemática. E ela pode ter causas ambientais e genéticas. Muitos professores de matemática apresentam níveis altos de ansiedade matemática. Esse estudo buscou analisar a ansiedade matemática do professor em relação com o tipo de escola em que ensina, com o nível de formação, título de especialização e quantidade de escolas em que trabalha. Esse estudo ele também buscou comparar o perfil da ansiedade matemática em grupos divididos por essas variáveis e identificar entre elas qual melhor explica a ansiedade dos professores. O projeto ele foi submetido ao Comitê de Ética da UFBA e, após aprovado, entrou-se em contato com as escolas públicas particulares da cidade de Vitória da Conquista. Foram feitas reuniões nas escolas com os professores e apresentado o projeto, bem como seus protocolos e como iria tudo funcionar. Depois disso, os professores eles assistiram a uma breve palestra sobre ansiedade matemática. Assinaram o TCLE e responderam a um questionário de ansiedade matemática, no qual existiam perguntas cotidianas sobre a matemática e eles respondiam o nível de ansiedade presente acerca dessas perguntas. Bom, os professores, foram uma amostra de 49 professores de matemática, tanto da rede pública quanto da rede privada, sendo que 91,8% deles são do sexo feminino e 8,2% são do sexo masculino. Além disso, 98,1% dos professores têm ensino superior completo. 40,8% deles lecionam em escolas particulares e 59,2% deles em escolas públicas. Eu vou passar aqui agora para os resultados e para as análises que nós realizamos. Foram realizadas análises de Spearman, Kruskal-Wallis, Menn-Whitney e uma análise de regressão linear múltipla. Esse estudo ele tem um delineamento quantitativo, transversal e ele é descritivo. Então, a tabela 1, que é essa daqui, ela vai ser o resultado da correlação de Spearman, que foi usada para investigar se existe correlação entre o perfil profissional dos professores de matemática com a idade, sexo, tipo de escola em que ensina, número de escolas em que trabalha, ano de conclusão da graduação e se possui ou não título de pós-graduação em relação, comparando com seus níveis de ansiedade matemática. Então, a gente encontrou nessa tabela 1 associações significativas, fracas e positivas entre a pontuação dos professores nessa escala de ansiedade matemática com o tipo de escola, pública ou particular, que ele trabalha, e também com a sua idade. Para as demais variáveis, foram observadas correlações fracas e positivas, com exceção do nível de graduação, que apresentou associações negativas com a ansiedade matemática. Entretanto, não foi atingindo o valor de significância estabelecido para essas variáveis. Temos aqui agora a tabela 2. Essa tabela 2, ela foi o resultado da análise de Kruskal-Wallis, para comparação entre grupos. Essa daí eles foram divididos por idade, título de pós-graduação e ano de conclusão do curso. As comparações entre os grupos de professores, a partir dessa divisão, apontam para níveis mais altos de ansiedade matemática em professores da rede pública em relação à rede privada de ensino. Mas sobre o sexo, no número de escolas em que trabalham, não foram encontradas diferenças significativas. A próxima tabela, que eu vou mostrar, é a tabela 3. Ela foi uma análise de Menn-Whitney para comparação de grupos. Nesse caso, dividido por sexo, tipo de escola em que trabalha e número de escolas em que trabalha. Foi verificado nessa tabela, que essas variáveis elas não possuem resultados estatisticamente significantes quando comparados com a ansiedade matemática. A tabela 4, ela vai ser uma tabela de análise de regressão linear múltipla. Então, nela foi verificado
que dentro dessas variáveis que foram analisadas, apenas a idade do professor foi capaz de prever de maneira significativa os seus níveis de ansiedade matemática. Com base nesses resultados encontrados, podemos concluir que os professores de matemática da rede pública de ensino apresentam níveis mais altos de ansiedade matemática. Então, foi identificado que ao olhar para a variável idade também do professor, é possível prever de maneira significativa seus índices de ansiedade matemática. Concluímos também que a variável sexo não influencia nos níveis de ansiedade matemática do professor, bem como seu nível de graduação, ano de conclusão do curso, títulos de pós-graduação e número de escolas em que ensina. Esses achados, eles condizem com a literatura existente, tanto no cenário nacional quanto internacional. Sugerimos uma investigação maior acerca de cada variável, com maior número amostral e no cenário brasileiro. Muito obrigada pela atenção de todos. Olá, pessoal. Meu nome é Marcela. Eu estou no terceiro período da graduação em Psicologia pela UFMG. Sou aluna do Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento. É um prazer estar aqui apresentando essa pesquisa para vocês. Essa pesquisa, o erro do Split 5 em crianças do 2º ao 5º ano, nos cálculos de subtração, faz parte do projeto de mestrado da Fernanda, em que a gente está estudando melhor sobre o uso dos dedos na aprendizagem da matemática. Inclusive, eu recomendo que, se vocês ainda não tiverem assistido o vídeo da Igna, em que ela faz a pesquisa semelhante, só que nos cálculos de adição, que vocês assistam lá primeiro, para vocês conseguirem entender melhor. Vamos lá, então. A literatura nos mostra que há uma forte relação entre números e dedos. Além disso, crianças de várias nacionalidades utilizam os dedos durante algum período da aprendizagem da matemática para realizar contagem, mostrar números, fazer cálculos matemáticos, mesmo quando elas não são incentivadas ou até mesmo impedidas de fazer isso. Inclusive, os dedos são ótimas ferramentas, porque eles possuem uma representação externa e concreta da numerosidade, atendem à correspondência 1 para 1, à cardinalidade, à ordinalidade, e são muito fáceis de ser manipulados. No entanto, quando a gente representa a base 10, que é a base do nosso sistema numérico, nas nossas mãos, há uma separação anatômica, que faz com que existam caixas de 5. Essa divisão entre grupos de 5 originaria a subbase 5. A literatura também nos mostra que há evidências dessa subbase 5 até mesmo em adultos letrados que já não usam mais os dedos para realizar cálculos matemáticos. Então, encontraram o efeito dessa subbase tanto em uma tarefa de comparação de magnitudes quanto numa tarefa de adição. O nosso estudo ele se inspirou no estudo do Domarras e colaboradores de 2008, que encontra um erro Split 5, que seria provavelmente originado dessa subbase 5 também, que em uma subtração como essa, 10 menos 3, ao invés de responder 7, a criança responde 2 ou 12, ou seja, tem uma diferença de 5 em relação ao resultado correto. Por isso esse nome Split 5, Split de diferença e 5 de 5. Então, o nosso objetivo foi avaliar a prevalência do erro Split 5 numa tarefa de cálculo de subtração na nossa amostra e comparar a porcentagem do Split 5 com os erros vizinhos e entre os anos escolares. Para isso, nossa amostra foi composta por alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental de escolas públicas e que responderam à tarefa de cálculos de subtração. Os critérios de exclusão foram repetência e inteligência abaixo do percentil 10 do Raven. Para isso, a gente utilizou uma tarefa de subtração que era dividida em subtração simples e subtração complexa. Inclusive, a tarefa era bem semelhante à tarefa que o Domarras utilizou. Nós tivemos uma amostra diferente para cada um dos cálculos, porque nem todas as crianças souberam responder aos dois. A subtração simples, tivemos 898 crianças, com idade média de 8,73 anos, e a subtração complexa, 866 crianças com idade média de 8,75 anos. A subtração simples tinham 12 itens com operandos menores do que 10, como nos exemplos que vocês podem ver, e a subtração complexa, 15 itens com o primeiro operando entre 11 e 17, como vocês podem ver o exemplo, e as crianças tinham 60 segundos para responder aos cálculos.
Os dados foram analisados fazendo uma análise de comparação entre os splits 4, 5 e 6 entre si, por meio do teste paramétrico de Wilson, e os anos escolares foram comparados com a nova, uma análise de variância e como pós-hoc Bonferroni. Vamos lá para os resultados, então, que nós encontramos. Vocês podem ver aqui, esses dois primeiros gráficos, as linhas representam os anos escolares, cada ano escolar de uma cor. Então, a gente tem para subtração simples e para subtração complexa, no eixo X, os splits. Split seria a diferença em relação à resposta correta. E no eixo Y, a porcentagem que esse erro representa em relação ao total de erros. Então, para a gente falar em um efeito split 5, o que a gente tem que observar? O efeito da diferença nos fala que quanto mais distante da resposta correta, menor será a ocorrência desse erro. Então, a gente espera encontrar mais erro por 1, depois por 2, depois por 3 e assim em diante. O efeito do split 5, ele acontece quando tem uma desproporcionalidade nesse efeito da diferença, ou seja, a gente encontra mais erro por 5 do que por 4 e do que por 6. Então, a gente não encontrou esse efeito significativo na subtração simples. Já na subtração complexa, a gente ampliou aqui por meio desses gráficos, um para cada ano escolar, e a gente só encontrou esse efeito significativo na subtração complexa do 4º ano. Então, como vocês podem ver, o 5, a barrinha do 5 está maior do que o 4 e do 6. Visualmente, a gente também encontra esse efeito em outros anos escolares, mas não foi uma diferença significativa. É importante a gente se atentar para isso. Então, no 4º ano, o Split 5 representou 9,14% dos erros cometidos e 8,55% das crianças cometeram esse erro. Quando a gente compara os anos escolares, a gente não encontrou diferença significativa para ambas as operações. Então, sobre a discussão, dos nossos resultados encontrados. Então, o erro Split 5 ele é possivelmente originado por uma incorporação da subbase 5. O Domahus fala para a gente que, em problemas simples, esse erro provavelmente deriva de um erro no resgate direto da memória declarativa, mas em complexos, originaria de uma falha na memória de trabalho em acompanhar o número de mãos, de caixa de 5 já contados, visto que não é possível representar todos os números nas nossas mãos, quando é uma numerosidade maior do que 10. O resultado do Split 5 da nossa amostra foi diferente do encontrado por Domahus. O Domahus fez um estudo longitudinal e ele acessou as crianças entre o final do 1º ano até o início do 3º ano, com crianças alemãs. Ele aplicou a tarefa de subtração também simples e complexa e encontrou para a subtração simples o efeito do erro Split 5 no final do 2º ano e para a subtração complexa ele encontrou esse efeito em todos os momentos que as crianças foram acessadas. Uma possível razão para a gente só ter encontrado esse erro na subtração, esse efeito desse erro, na subtração complexa e no 4º ano, é que as nossas crianças, as crianças da nossa amostra, ainda não adquiriram boa proficiência, uma fluência nesses cálculos. Inclusive, a gente analisou a média de acerto dessas crianças e elas tiveram uma média muito baixa. Isso nos faz refletir que possivelmente há uma discrepância, entre o momento que as crianças aprendem e que elas adquirem uma boa proficiência nos cálculos, quando a gente compara nossas crianças brasileiras, especialmente de escolas públicas, com as crianças alemãs. Além disso, o fato de não ter tido uma diferença significativa entre os anos escolares, a gente pode pensar que possivelmente as crianças não estão amadurecendo a forma com que elas estão realizando os cálculos. Elas estão todas, do 2º ao 5º ano, realizando com uma mesma estratégia. Mas a gente não pode inferir isso. Por isso, no próximo passo nosso, pesquisas futuras, a gente planeja acessar as estratégias que as crianças estão usando. Além disso, ver se existe esse efeito desse erro em crianças do 1º ano do ensino fundamental também. É preciso a gente se atentar para a possibilidade do Split 4 e do 6 serem uma combinação entre o Split 5 e o Split 1, que é aquele que mais acontece, possivelmente por uma falta de atenção da criança.
Bom, a gente tem que ampliar nossas pesquisas, a gente tem que estudar melhor esse erro para a gente tentar entender melhor esse efeito, como é que a subbase 5 vai interferir nos cálculos de subtração, e isso precisa ser aprofundado em pesquisas futuras. Aqui estão as referências para vocês e aqui embaixo o meu e-mail para contato em caso de dúvidas, questionamentos e sugestões. Foi um prazer apresentar para vocês. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Karen Luiza, sou graduanda em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia e faço parte do Núcleo de Investigações Neuropsicológicas da Infância e da Adolescência, o Neurônia, que é orientado pela professora doutora Patrícia Martins de Freitas. O título do nosso trabalho é Ansiedade Matemática, Memória de Trabalho e Controle Inibitório em Crianças com Baixo Desempenho em Aritmética. A ansiedade matemática é um conjunto de reações negativas de medo e tensão em relação à matemática, além de comportamentos de fuga e evitação de situações relacionadas com a disciplina. A ansiedade matemática possui um conjunto de preditores genéticos e ambientais, e além de prejudicar o desempenho na matemática, está associado ao baixo desempenho em funções executivas, como a memória de trabalho e o controle atencional. O objetivo geral desse trabalho é testar o efeito da ansiedade matemática na memória de trabalho, no controle inibitório e no próprio desempenho matemático, comparando grupos de crianças que apresentam e não apresentam baixo desempenho em aritmética. Participaram do estudo 318 crianças com idades entre 7 e 10 anos de escolas públicas e privadas do município de Vitória da Conquista, Bahia. Os instrumentos utilizados foram teste de desempenho escolar, TDE, subteste de aritmética, matrizes progressivas coloridas de Raven, questionário de ansiedade matemática, QAM, teste de cubos de Corsi, escala Wechsler de inteligência para crianças, DISC-4, subteste dígito, teste de trilhas e a tarefa de Stroop. Partindo para os resultados, na tabela 1 foi feita uma comparação de grupos utilizando o teste TD Student, no qual os resultados apontaram uma diferença significativa entre os grupos em todas as medidas de memória de trabalho, memória de curto prazo verbal e visoespacial, controle inibitório e flexibilidade cognitiva, com nível de significância variando entre 0,000 e 0,001. Foi encontrada a maior média de desempenho em tarefas cognitivas para crianças que possuem desempenho dentro do esperado em aritmética, sinalizando uma associação entre o baixo desempenho em aritmética e déficit nas memórias, nas medidas de memória de trabalho, controle inibitório e inteligência. Também foi feita uma análise de regressão, na qual os resultados apontaram que medidas cognitivas referentes à memória de trabalho, controle inibitório, flexibilidade cognitiva e inteligência são preditores para o desempenho das crianças em aritmética, mas nenhum score da ansiedade matemática foi apontado como preditor do desempenho. Portanto, também foi utilizada uma análise de regressão com o modelo que utilizou apenas scores do questionário de ansiedade matemática como preditores para o desempenho em aritmética. E essa análise sinalizou o questionário de ansiedade matemática na seção C, que se refere à infelicidade relacionada a problemas matemáticos, como um preditor. A partir disso, buscamos investigar se existe um efeito moderador ou mediador das tarefas cognitivas na relação entre os scores do QAMC e TDE aritmética. Os resultados evidenciaram um efeito moderador das variáveis de memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Os pesos são apresentados na tabela 2. Os resultados demonstraram que, apesar das variações encontradas nos resultados do teste TD Student e da análise de regressão, de forma geral, crianças com baixo desempenho em aritmética apresentam déficits principalmente na memória de trabalho, memória de curto prazo, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. As principais teorias apresentadas sobre a relação entre ansiedade matemática, memória de trabalho, controle inibitório e desempenho são a teoria do controle atencional e a teoria da inibição. Nossos resultados concordam com ambas as teorias, demonstrando que a ansiedade matemática influencia no funcionamento da memória de trabalho, do controle inibitório e, consequentemente, afeta o desempenho em tarefas matemáticas. Isso demonstra que o construto da ansiedade matemática
não é unidimensional. Os resultados obtidos sinalizam que apenas um alto nível de ansiedade matemática não é suficiente para afetar negativamente o desempenho, e que a relação entre a ansiedade matemática e um baixo funcionamento da memória de trabalho e do controle inibitório deve ser investigada em estudos futuros. Essas são as referências. E o meu muito obrigada em nome de toda a equipe Neurônio. Olá, pessoal. Eu sou Liliane Alemar. Eu estou aqui representando o INEPS de Uberaba como neuropsicóloga, representando essa equipe na apresentação desse estudo realizado, na verdade, desse caso clínico com que nós estamos trabalhando. Então, eu vou falar nesse estudo sobre interdisciplinariedade e inovação, os sucessos terapêuticos e educacionais de um menino autista durante a quarentena. Nós somos uma equipe de 10 pessoas, eu na neuropsicologia, a mãe, a terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga, a terapeuta ocupacional e psicóloga que atuam especificamente com análise aplicada do comportamento, a ABA, a professora da escola, a mediadora educacional da escola também, a especialista em educação que acompanha os processos de adaptação curricular em casa e a multiplicação adaptada do conteúdo escolar em casa e a acompanhante terapêutica. Então, se trata de um menino de 8 anos, diagnosticado com autismo antes dos 2, né, há 1 ano e 7 meses. E desde esse diagnóstico, ele passa por vários processos terapêuticos, já passou aí pela integração sensorial, já passou pela ABA, neuropsicologia e tudo mais, sempre com foco em desenvolvimento das habilidades cognitivas, linguísticas, interacionais, comportamentais e na busca de promoção de independência funcional e de motricidade. Os objetivos pedagógicos e terapêuticos dele já eram estabelecidos mensalmente, desde o começo do processo dele, em reuniões mensais na escola. Mas, com a irrupção aí do Covid, da quarentena, nós mudamos bastante o formato, porque sentimos necessidade de criar novas ferramentas e descobertas tecnológicas para acompanhamento pedagógico e clínico. Então, os profissionais formaram uma equipe dessa vez não multidisciplinar mais, mas interdisciplinar, reunindo estratégias com foco coletivo. Então, promovendo aí o engajamento da criança em atividades em tela, assim como buscando a generalização de resultados produtivos em treinos realizados, né? Para assimilação também dos conteúdos aprendidos e para a rotina dentro de casa que se fazia tão necessária, inclusive porque ele não ficava com tanta frequência em casa, né? Então, o TEA, como todos sabem, ele é um quadro que integra a última edição do DSM-5, ocasiona déficits, né, na comunicação e na integração social, em padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades, e tem uma frequência mais alta, uma incidência mais alta em meninos do que em meninas. A gente tem um achado recente do CDC, do Centers for Disease Control and Prevention, nos Estados Unidos, de que a cada 42 meninos, manifesta TEA, tem TEA. Então, diante do isolamento social específico agora da quarentena, foi observada a necessidade de intervenções com essa criança, né? Passando a mãe do papel de unicamente mãe para um papel de mediadora, não só da equipe, como das aulas e também dos teleatendimentos. Assim, então, nosso grupo ele intensificou a comunicação através do WhatsApp e dessa vez foi objetivado discutir e compartilhar todos os desafios, estratégias e metas nessas especialidades que eu falei para vocês: pedagogia, acompanhamento terapêutico, adaptação curricular de atividades escolares, terapia ABA, neuropsicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Hoje a gente já completa 56 dias, né? Depois desses 56 dias de intervenção interprofissional, a criança que demonstrava dificuldade em seletividade atencional, a realização de pedidos, segmento de instruções encadeados com mais de 2 passos, motricidade fina, realizações independentes de atividades de vida diária e não utilizava o computador, nunca tinha utilizado o computador. Ele habituou-se a frequentar as aulas adaptadas, as terapias de longa duração, com exploração de tela e manipulação das ferramentas, né, teclado e mouse, e teve muito desenvolvimento linguístico. Ele evoluiu da linguagem receptiva, da compreensão e leitura, e na linguagem expressiva, oral, escrita e cálculo, com automatização de fonemas específicos. Nesse sentido, ele reduzia a emissão
de sons vocais desadaptativos, que tinham função de pedido. Eram ecolalias que ele manifestava sempre que ele tinha interesse por alguma coisa. Melhora na troca de turno, redução de ajuda verbal durante a execução das atividades, aquisição de fonemas esperados para a idade, como L, NH, LH, aumento do número de pedidos espontâneos, desenvolvimento de habilidade de consciência fonológica, então ele já evoluiu aí na síntese silábica, segmentação silábica e detecção de sílabas também. E ele também contou com o esvanecimento aí das ajudas visuais e verbais para ter maior independência na realização desses pedidos e diálogos do cotidiano, com emissão de respostas para perguntas mais simples. Ele iniciou o brincar simbólico, aumentou a amplitude de movimento de punho, ao ponto de que ele usa já o teclado para desenhar e escrever, assim como o mouse, aprimorou a dissociação de dedos, adquiriu maior destreza manual e, como eu falei, iniciou o brincar simbólico, né? Melhorou com isso a expressividade dele, não só a facial, a expressividade como um todo, a consciência corporal. Ele tem hoje conhecimento de todas as partes do corpo, nomeia nele mesmo em outro, a diferença de menino e menina. Reduziu, como eu falei, as estereotipias como um todo, não só ecolalias, como todas as estereotipias que ele manifestava. No cálculo, ele evoluiu da quantificação simples para a estruturação de cálculos operacionais de adição e subtração com 2 dígitos e melhorou a rigidez mental. Hoje ele está muito mais flexível. Ele explorava poucos ambientes e repetitivos da casa. Hoje ele já frequenta todos os ambientes, nomeia e atribui função para todos eles, todos os cômodos, todos os utensílios e móveis. Nós utilizamos, como eu falei, o WhatsApp para intensificar nossa comunicação com profissionais, mas especificamente com a criança, nós estamos implementando os aplicativos Boom Learning, Gartic, Skype, Zoom e o Teams. Além dos tradicionais, né? PowerPoint e YouTube, em que a gente usa muito vídeos e músicas que ele gosta bastante. Aqui nós temos algumas imagens mostrando aí as nossas ferramentas, em que a gente utiliza, sim, a tela, mas também muito material concreto, né? Aqui eu coloco exemplos específicos do cálculo, porque era o foco desse encontro e foi um foco muito grande de avanço dessa criança. A gente chegou aos resultados aí, a nossa avaliação de que a gente tem tido muito mais resultado no trabalho interprofissional do que multiprofissional, em que a família faz parte como membro dessa equipe, como mediadora de todo o processo, ao invés de ser sempre aquela questão de levar e buscar a criança simplesmente, mas sim participar de todo o processo educativo e terapêutico da criança. Sabemos que tem muitas variáveis envolvidas nisso, avaliamos todas elas nessa melhora, né? Inclusive a retirada de fatores de estresse, de se arrumar, de seguir o relógio sempre muito corrido, de se aprontar para ir para os locais, de ter que ir ao banheiro, que não é o banheiro reconhecido por ele como da casa, como confortável. Mas entendemos que sim, equipe interprofissional mais família estão sendo determinantes aí no processo de generalização de resultados e melhora de qualidade de vida e funcionalidade, não só da criança, como de toda a família. É isso, muito obrigada. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Lucas Campos, sou graduando em Educação Física pelo Centro Universitário Unieuro, da cidade de Brasília, onde faço parte de um grupo de estudos em Neurociência do Exercício e Saúde. Trouxe um trabalho intitulado como A Relação da Composição Corporal do Funcionamento Cognitivo de Crianças, de Lucas Campos, Gabriela Dutra, Bruna Jubé, Vinícius Pita, Wesley de Souza e Rafaelo Mazzucanti. Bem, o sobrepeso e a obesidade na infância é uma condição prejudicial e inversa ao desenvolvimento cognitivo, visto através das funções executivas, e vem acompanhado por menores estruturas e volumes cerebrais. Dentro dessa perspectiva, então, o estudo buscou investigar um pouco mais a relação da composição corporal no desempenho das funções executivas no público infantil. O estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Católica de Brasília e teve como amostra 352 crianças de 6 a 11 anos de idade, de ambos os sexos, pertencentes à rede pública e privada do ensino do Distrito Federal. As crianças foram separadas em 2 grupos, com base no seu desempenho na função executiva. Um grupo chamado Grupo Alta Função Executiva, que era aquelas crianças que foram
que obtiveram valores muito alto e alto da função executiva, e outro grupo chamado moderada a baixa função executiva, que foram aqueles que obtiveram os resultados médio, baixo e muito baixo da mesma. A função executiva foi analisada pela média de 2 testes, o teste de trilhas A e B e pelo teste de atenção por cancelamento, conhecido como TAC. O teste de trilhas A e B, ele consiste em conectar os pontos em ordem alfabética, de A a L, e numérica, de 1 a 12. No segundo momento, é realizado em conjunto, ou seja, todas as letras e todos os números, de A a L e de 1 a 12. O TAC consiste em assinalar todos os estímulos iguais a um estímulo determinado anteriormente. A composição corporal, ela foi avaliada pela circunferência da cintura, pela massa corporal, porcentagem de gordura e índice de massa corporal. Com base nos resultados, então, podemos observar que o grupo que obteve maiores resultados no tocante funcionamento executivo foi o grupo que obteve maior diferença significativa com referência à composição corporal. Tiveram menores resultados, ou seja, nas variáveis de circunferência da cintura, massa corporal, gordura corporal e IMC obtiveram valores menores, significativos, quando comparados aos grupos de baixo, moderado e muito baixo funcionamento executivo. Dentro dessa perspectiva, então, e com base nesses resultados, podemos ter uma discussão que nos leva para o seguinte raciocínio, que o melhor desempenho da função executiva ele foi acompanhado por menor valor da composição corporal e que tal resultado ele sugere que o funcionamento executivo está associado a menores valores de composição corporal, isso durante a infância. Ou seja, condição essa pode ser um fator interveniente na saúde cognitiva da criança e de seu funcionamento executivo ao longo do seu desenvolvimento. Finalizo aqui minha apresentação e o meu muito obrigado.